A Mining Indaba volta a juntar na cidade do Cabo decisores políticos, investidores e especialistas do setor extrativo de vários países africanos num momento crucial para o futuro económico do continente. A mineração e os recursos energéticos continuam a desempenhar um papel central com muitas economias africanas, incluindo nos países africanos de língua portuguesa, mas enfrentam desafios crescentes relacionados com o esgotamento de alguns minerais, a transição energética global e a necessidade de gerar maior valor acrescentado local. Neste contexto, ganha relevância, dizia, o debate sobre estratégias de longo prazo de diversificação económica, comparação regional e o papel do petróleo e gás offshore como motores de desenvolvimento sustentável. Para analisar o impacto económico desta conferência anual, conversamos com Clésio Foia, economista moçambicano. Muito boa noite, Sr. Clésio. Bem-vindo aqui ao programa. Boa noite aqui a todos, boa noite a si também em particular. E é um dizer que é um prazer, tanto fazer aqui a análise dessa que é a maior conferência de minas africanas, não é? Num contexto em que a África precisa aqui gerar melhores ecossistemas para poder, tanto, trazer os maiores ganhos e maximizar os proveitos, portanto, dos recursos que detém, não é? Sim, sim, senhor Foia. Qual é atualmente o peso da mineração dos recursos energéticos nas economias africanas e que riscos existem na manutenção de uma excessiva dependência destes setores? Bem, o peso, primeiro começando pelo aquilo que é o peso e magnitude do setor mineiro, portanto, para as economias africanas, elas têm um peso extremamente, portanto, substancial, portanto, um peso significativo. Pese embora, não é, este peso, essa dependência do setor mineiro, gera aqui uma economia de duas velocidades. O que quer isso, quer isso significar o seguinte? Ao mesmo tempo que o setor de mineração é receptor de grandes financiamentos, grandes projetos, não é? Tanto e estes grandes projetos, estes grandes, portanto, recepção de influxos de capitais, de dinheiro, tanto não tem largamente impacto ou aqui uma transversalidade aos outros setores da economia, não é? E daí gera a economia de duas velocidades, porque por um lado o setor mineiro recebe financiamento, tem dinheiro, é capitalizado, tem grandes projetos, mas os outros setores da economia, portanto, não têm a mesma capacidade de mobilização de capital e de financiamento, depois o que gera aqui a tal dita economia de duas velocidades, não é? Podemos até ter exemplo, o caso de Moçambique em particular, que o setor mineiro, ou seja, os grandes projetos, contribuem de forma substancial ao produto interno bruto, mas porque estes grandes projetos não têm aqui, digamos assim, ligação, tem uma fraca ligação com os outros setores da economia, sobretudo o setor da indústria transformadora, o setor produtivo. Portanto, há aqui ganhos, digamos, com impactos menos significativos, do ponto de vista real, da economia real, porque este lado da economia está a crescer, tanto do setor energético, mineração e tal, cresce porque recebe grandes investimentos, mas os outros setores, por exemplo, a indústria transformadora, o setor de turismo, comércio e serviço, portanto, anda a uma velocidade aqui extremamente lenta relativamente àquilo que é, portanto, os grandes projetos que recebem, portanto, incentivos como consequência daquilo que é a abundância dos recursos minerais que tem em Moçambique, mas esta é uma realidade que não é isolada de Moçambique, mesmo para o contexto, portanto, africano é transversal, não é? Porque a África digamos assim, um exportador de matéria-prima para, portanto, o Ocidente, mas também a Ásia e também para outros polos geográficos do mundo, sem muita transformação dos produtos minerais e depois isto tem impacto, não é? Porque a economia recebe influxos, mas primeiro para um segmento de exploração e essa exploração atende às necessidades portanto, da origem dos capitais, portanto, são investidores muitas das vezes ocidentais ou asiáticos que vêm, extraem os produtos minerais e depois não tem aqui, conforme eu já tinha dito antes, não tem aqui a devida ligação com outros setores da economia e depois isto é o impacto, portanto, de uma economia de duas velocidades. Por um lado, a economia de mineração e grandes projetos está a crescer, não é? Portanto, como
consequência de recepção, de imobilização de grandes capitais, mas, por outro lado, a economia, portanto, real cresce a portanto, velocidade ou magnitude relativamente mais baixa do que o setor da mineração, porque este setor, portanto, não tem a mesma capacidade de mobilização e também de influxo de investimento, não é? Sim, sim. E o desenvolvimento do petróleo e gás offshore tem avançado de forma desigual no continente. Que fatores explicam o maior dinamismo de países como Angola, Moçambique ou Namíbia? Bem, os fatores que explicam primeiro essa dinâmica desigual dentro do mesmo contexto, portanto, continente africano, tem que ver com várias nuances. Das primeiras, podemos ver o caso de Moçambique, por exemplo. Moçambique tem abundância de gás, não é? Pode não ter petróleo, mas tem cá o gás. Mas repara que, ao mesmo tempo que temos essa abundância de gás, Moçambique enfrenta-se ou depara-se com desafios de segurança para poder explorar, portanto, esse gás. Repara que houve projetos que cessaram ou tiveram aqui interrupção como consequência do levantamento de força maior em 2021 por conta do extremismo, portanto, que tem estado a assolar a região norte do país, concretamente Cabo Delgado, que é justamente onde reside lá as maiores jazigas de gás, não é? Mas se vamos a ver para um outro contexto como a Argélia, Angola, até se calhar a Nigéria, porque tem aqui elementos relativamente acautelados de segurança, o timing, portanto, da realização dos investimentos, também o processamento dos projetos, o florescimento, portanto, é relativamente mais flexível do que Moçambique, não é? Portanto, porque tem que ver com a nuance de segurança, mas também a capacidade, portanto, instalada, porque demandam aqui capital intensivo, sob o ponto de vista de capital e investimento financeiro, mas também capital e investimento em infraestruturas, não é? Tem também condicionado a implementação dos projetos em diversas geografias. O caso de Moçambique, nesse contexto, pode ser que tenha aqui alguma vantagem para privilegiada para flexibilizar, muito por conta das localizações geoestratégicas. Moçambique é um país que está no litoral, o que facilita a comunicação com os outros polos do país, portanto, outros polos, outras geografias, na qual podem trazer equipamento para Moçambique, não é? A partir do mar, porque Moçambique tem acesso ao mar, mas outras geografias podem ter lá os recursos, mas depois a capacidade de localização geoestratégica pode condicionar. Então, elementos como geografia, segurança, mas também ambiente político e legal, a facilidade, portanto, sob o ponto de vista do arcabouço legal e fiscal também, sob o ponto de vista de tributação, também costuma ser, muitas das vezes, um elemento extremamente fulcral para aquilo que é a dinâmica de mobilização e também fluxo de investimento para estes países, para a indústria de petróleo e gás específico, não é? Sim, sim. E que papel pode desempenhar a cooperação regional africana e lusófona, incluindo parcerias público-privadas na atração de investimento, transferência de conhecimento e promoção de um desenvolvimento mais sustentável dos recursos naturais? Essa é uma condição sine qua non, portanto, a parceria público-privado, a cooperação, portanto, entre vários atores, estou a falar do governo, instituições financeiras, mas do próprio setor privado para melhor desenvolvimento da cadeia, daquilo que são os nossos próprios recursos como africanos, não é? É preciso que haja, a partir desta conferência em Indaba, portanto, em Cape Town, a maior conferência do setor mineiro, haja paradigmas, portanto, endógenos, mas também panafricanistas. Quer isto dizer o seguinte, é preciso maior cooperação, não só de forma isolada dentro do país, por exemplo, Moçambique, África do Sul ou Angola, não pode ser vistos de forma isolada. É preciso que portanto, Moçambique, Angola, Congo, Nigéria, portanto, todos os países africanos que detêm um potencial em recursos minerais juntem sinergias, primeiro, para haver transferência de tecnologia, conhecimento. A título de exemplo, nós podemos falar da Nigéria, Argélia e Angola, que já exploram gás. Moçambique está para, portanto, emigrar nesta rotina ou neste paradigma de exploração de gás como, portanto, um fator sendo ou condição sine qua non para a transição energética. A partir de então, Moçambique pode absorver tecnologia, seja, portanto, em gestão primeiro, mas também seja no arcabouço legal, para poder maximizar aquilo que são as receitas fiscais a partir daqueles países que já têm
experiência na exploração, como é que é a legislação, ou como é que é feita a gestão, como é que é feita a parceria público-privada com investimento estrangeiro e também com investimento nacional, como é que é feita a cadeia de valor, tanto melhor conteúdo local, como é que é feito a maximização, o florescimento do conteúdo local. Então, tudo isto é preciso que haja aqui sinergias panafricanistas, não é? Daqueles que já tiveram a capacidade de ter o pioneirismo, mas também o conhecimento empírico, passar para aqueles que ainda não têm, mas também é preciso para aqueles que já estão aqui a experimentar, podem também ter uma nova dinâmica, não é? Sob o ponto de vista de acesso a nova tecnologia, acesso a novos, portanto, modelos de exploração, acesso a novos mercados. Então, é preciso que haja essa parceria a partir de tanto de cooperação, mas é também, sob o ponto de vista de financiamento, porque o financiamento ocidental e asiático, muitas das vezes, ele já vem, demanda, portanto, algum interesse estratégico da origem desse financiamento. Então, é preciso que Moçambique, é preciso que a África, é preciso que Angola e todos os outros países, não é? Tanto que fazem parte desta conferência mineira, tomem em conta isto como uma estratégia para a mudança de paradigma, não é? Para a melhor cooperação, sob o ponto de vista de financiamento. Como é que se pode mobilizar através de instituições panafricanistas como o Banco Africano de Desenvolvimento, o African Exim Bank, portanto, que é o banco para incentivo à importação e exportação dos produtos africanos. Portanto, aqui as instituições financeiras panafricanistas podem poder jogar um papel de influência sob o ponto de vista de dominância de capital africano, para que pelo menos a cadeia de valor destes produtos mineiros possam ser, portanto, usufruídos em Moçambique ou em África, dependendo do contexto da geografia em que estiver instalado o projeto, de tal maneira que se possa maximizar o ecossistema na exploração. Falo da cadeia de valor, que tem impactos para maior emprego, Sim, tem sim. impactos para a tecnologia e tem impactos para toda a outra cadeia de valor, maximizar o bem-estar, portanto, da sociedade em que tem estes recursos minerais, não é? Muitíssimo obrigada, Sr. Clésio, pelas suas análises e continuação de uma boa noite para si. Muitíssimo obrigado e é sempre um privilégio poder fazer análise, portanto, neste canal África. Obrigada. E estas foram as palavras de Clésio Foia, economista moçambicano, falando-vos a partir da cidade de Maputo, Moçambique. Fica a seguir com João Zia Venâncio José com as notícias do desporto.